Olá, meus queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis, professor de História de vocês. E aqui a gente vai bater um papo, sobre a questão da proclamação da República. Depois você lê o textozinho e responde as 5 perguntinhas, tá certo? Teve dúvida, repete o vídeo, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato com a gente para tirar dúvida. Então, a gente vai falar deste movimento conhecido como o quê? Como Proclamação da República. Vamos entender um pouquinho o que é isso de Proclamação da República. Lembrando, que na época de Dom Pedro I e Dom Pedro II, nós vivíamos, no período imperial, no Império, tá certo? Sobre o mandato de um rei, tá certo? A partir do momento que a gente muda para um sistema republicano, eu tenho eleições para escolher o meu presidente. Então, a gente vai falar exatamente desse processo de ruptura, do período imperial para o período republicano no Brasil. Como isto acontece no Brasil. Então, vem comigo, EJA 4, vamos conhecer um pouquinho da história do nosso Brasil, tá certo? Bom, durante muito tempo, pessoal, quem mandava e desmandava no Brasil, eram os grandes fazendeiros, e os comerciantes, sem sombra de dúvida. Eles apoiaram, o Império boa parte, da sua existência. Já no final, eles ficam insatisfeitos com a monarquia, e fazem uma ruptura e vão para os ideais republicanos. Tá certo? Então, essa elite econômica que durante muitos anos apoiou o imperador, no final, ela muda de lado em busca de quê? Da instituição da república e o final do império. O império é aquele período onde o rei manda no país. A república é aquele período onde eu vou fazer eleições para presidente. Tá certo? Então, o nosso bate-papo é saber como é que a gente saiu de império e chega ao período republicano. Quando a gente fala da elite, quem era a elite no Brasil? Eram os grandes proprietários de terra. Nesta época, as maiores riquezas do país estavam com os proprietários de terra, principalmente os produtores de café. Pelos empresários, que eram os banqueiros, os industriais, os comerciantes, esta era a famosa elite brasileira. E principalmente, os fazendeiros de café ali do estado de São Paulo, tá certo? Dentro desse contexto, existiam fazendeiros de café que apoiavam, a libertação dos escravos, outros que eram contra a libertação dos escravos. Então, é dentro dessa insatisfação, que começa o movimento para a proclamação da República. Os fazendeiros contrários, à libertação dos escravos eram principalmente ali na região do Vale do Paraíba. Eram agricultores conservadores que não admitiam em hipótese alguma, que o governo libertasse os escravos. E se libertassem, eles queriam indenização por cada um desses escravos, tá certo? Então, vejam que o imperador já vivia sobre vários problemas, liberta ou não liberta os escravos, um apoia, outro é contra, tá certo? Além disso, alguns que eram a favor da libertação dos escravos fundaram o Partido Republicano Paulista, um partido para fundar a República. Então, já havia todo um movimento no Rio de Janeiro e São Paulo para se o Brasil sair de uma monarquia, de um rei, passar para um sistema onde se escolhesse o presidente. Então, você veja que há toda uma insatisfação na elite brasileira. Uns queriam, outros não queriam, um queria indenização, um achava certo, outro achava errado, tá certo? E o negócio aumenta mais a confusão com a abolição dos escravos em 1888. Uma parte fica insatisfeita, principalmente os fazendeiros do Vale do Paraíba e de outros locais do Brasil todo, tá certo? Que não aceitavam a Lei Áurea. Eles não,
Se for assim, vão ter que pagar todos os escravos que nós temos que foram libertados, né? Dentro disso, se cria uma crise, tá certo? E outros, né? Já que é assim, nós vamos para uma república. Então, vejam que a abolição dos escravos foi mais um dos motivos para haver a insatisfação da elite brasileira com Dom Pedro II, tá certo? A gente tem ainda a questão dos militares, principalmente Marechal Deodoro, né, que ele foi quem deu o golpe de Estado, foi quem tirou o Dom Pedro II, né, e derrubou a monarquia e instaurou a república, né? Então, afora a elite, os grandes fazendeiros de café, os militares também entram nessa história, principalmente porque antes desse período, eles participaram da Guerra do Paraguai e ganharam a Guerra do Paraguai, chegaram todos cheios de moral, querendo mudar o Brasil, tá certo? E além do mais, eles reclamavam que foram para a guerra, quase morriam, e os salários deles eram o quê? Baixos, tá certo? Então, havia uma insatisfação em quem? Na elite. Havia uma insatisfação aonde? Com os militares. A situação não estava boa, tá certo? Problemas com a igreja também, olha aí, né? O Vaticano, o Papa proibiu, né, que os bispos, né, dessem apoio à maçonaria, tá certo? Que a Igreja Católica era contra a maçonaria. Já é um outro problema, porque os dirigentes da monarquia eram maçons, tá certo? O Dom Pedro mandou prender os bispos, né? Então, eu tinha uma confusão com quem? Com a elite, tinha confusão com a igreja e tinha confusão com os militares. A situação fica complicada, né? Além do mais, como eu falei para vocês, a questão do exército começa a aumentar, tá certo? Porque essa questão militar, como eu disse para vocês, né, ela vem da onde? Da Guerra do Paraguai. Eles chegam como heróis de guerra e querem participar mais politicamente, querem receber melhor, querem nomeações, querem, tá certo? E alguns militares também defendiam o quê? O fim da escravidão, tá certo? E dizia que tinha muita coisa errada, né, na monarquia, tá certo? E eles começam também, não é? Eles começam também, né, defender os ideais republicanos. Então, meu povo, é dentro desse contexto, é dentro desse caldeirão de confusão que vai acontecer a proclamação da República, aonde a gente vai deixar de ser monarquia e vamos nos transformarmos o quê? Em uma república. O final dessa história eu conto na próxima aula. Fique bem e até a próxima semana.